Olá, estamos aqui com a jornalista Antônia Correia e o tema abordado para o blog Jornalismo de Verdade é cobertura jornalística nas eleições. Olá, Antônia, seja bem-vinda. Olá, Daniel. Então, Antônia, como você analisa a cobertura jornalística nas eleições deste ano? Daniel, é o seguinte, se a gente parar para analisar a cobertura da mídia em geral, eu avalio como uma cobertura tendenciosa. Assim, no meu ponto de vista, ficou claro de que a mídia baiana tinha lado. Isso tanto é que isso foi refletido nos resultados, né? Com um candidato ganhando com uma quantidade de votos esmagadora e se negando, inclusive, a participar de alguns debates, né? Só aceitou participar do debate no qual a emissora pertence, né? Ao seu grupo familiar. Então, isso é muito complicado porque influencia na decisão do eleitor. Sim, e o jornalismo, né? Ele abordou de forma que os eleitores viessem saber qual candidato votar ou não. Pô, a gente sabe, assim, eu não vou aqui afirmar que a mídia ela tem um poder 100% de manipulação, mas ela direcionou. Direcionou e isso ficou claro, como eu te disse, nos resultados das eleições. Talvez o tempo reduzido também da propaganda eleitoral tenha também prejudicado outros candidatos, né? Mas eu acho que, com certeza, a forma como foi abordado, não vou dizer que foi o profissional, eu acho que foi o veículo em si, influenciou, sim, na decisão do eleitor. E de que forma, né, essa cobertura, não sei se tendenciosa ou não, pode influenciar, de fato, a questão do eleitor? Porque, assim, se tu parar para analisar que um candidato, ele se nega a ir para debates de outras emissoras, por temer que nessas emissoras ele será confrontado pelos jornalistas e aceita participar apenas de um debate em uma dada emissora, isso fica claro. O eleitor ele não tem opinião, ele não vai conseguir formar a opinião dele com relação aos debates desse candidato. O que é que esse candidato, quais são as propostas que esse candidato tem? E se a gente parar para analisar o monopólio, a gente sabe hoje que aqui na Bahia, né, os principais veículos de comunicação pertencem a um grupo. Isso. Então, se você vê na TV uma apresentação do candidato, quando você vai na internet, a mesma coisa, chega, compra o jornal, a mesma coisa, tendenciando o eleitor a votar naquele candidato sem ter uma opção de debater a opinião, fica muito complicado. Só uma linha de pensamento. Sim. E isso acontece muito devido a essa concentração dos meios de comunicação, né? Foi aquele debate que a gente estava tendo sobre a importância imediata de a gente, né, discutir a democratização da mídia no Brasil, né? E qual a função, né, dos meios de comunicação em um Estado democrático como o nosso? É imprescindível, não é, Daniel? Porque eu costumo dizer que o meio de comunicação, ele é um dos principais aparelhos ideológicos, sim, né? É o momento, é o local onde as pessoas, quando chega do trabalho, vai acompanhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E se você tem uma mídia que não é democrática, não tem espaço para debate de ideias, isso se complica muito, porque você acaba ficando sem ter condição de formar, né, a sua própria opinião. E assimila mais aquilo que vem de lá para cá, como eu disse, não que o eleitor seja um robô. Mas se ele não tem a opção de diversidade de opinião, isso complica muito. Não tenho dúvida disso. Então, os meios de comunicação são as principais ferramentas, né, que o eleitor ele tem para estar garantindo, estar tendo uma visão ampliada de como e em quem votar. Sim. Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem aí a internet, né? Hoje a gente tem mais opção de checar essas opiniões, entrar lá, avaliar os projetos as propostas desse candidato, confrontar com o mandato anterior, para quem já teve mandato, e checar um pouco sobre a vida também, né, desse candidato. O que é que ele está propondo? Ele realmente, as ideias dele condizem com as ações dele? Então, a internet, nesse aspecto, para mim, é fundamental. Se a grande mídia está aí para manipular as pessoas, a internet está aí para que as pessoas se informem. Agora, tem que buscar, né? Eu queria saber de você, como jornalista, de que lado, né, a TV, o rádio e o jornal está? Essa é uma pergunta bastante complicada. A gente sabe que tem lado. Eu não estou aqui para apontar de que lado está. Mas a gente sabe que tem, principalmente aqui na Bahia. Os grandes veículos de comunicação sempre teve lado.
E o lado é o lado da direita, infelizmente, do lado do capital, está a serviço do capital, não está a serviço do povo. Sim. Né? E aí, se a gente entender a mídia enquanto um espelho da sociedade, a gente observa que não é no cidadão que a mídia está pensando, que os empresários estão pensando. Tem sim, tem lado, e um lado que não é bom para o povo, que é pior, né? Então, essa função social que a mídia deveria ter, deixa muito a desejar. Pensando na ética jornalística, como é que fica a posição do profissional nesta área, sendo que os veículos, ele tem um lado, ele tem uma tendência voltada mais para o capital, como você falou, do que para o cidadão, sendo que o jornalismo, ele tem que prestar serviços à sociedade? Bom, eu acho assim que essa questão da ética, ela vai estar presente em qualquer área que você for atuar, não só na área do jornalismo. Você acaba sendo mais cobrada dentro da área de jornalismo por conta dessa função social da profissão. Mas aí tudo é questão de escolha. A gente sabe que um profissional, por exemplo, recém-formado, ele não tem muito o que escolher. Quando você consolida o seu nome, você acaba criando outros mecanismos para poder fugir desse corrompimento, entre aspas, da sua ética, né? Mas eu acho muito difícil. Eu vou trabalhar em um veículo, aquele veículo tem um lado e a escolha tem que ser minha. Se eu quero seguir ali ou se eu vou procurar outro meio. Hoje a gente tem, como eu disse, nessa questão da internet, onde vários jornalistas, apesar de atuarem em veículos que tem tendenciosos, que é natural que todos os veículos tenham um lado, defendam uma posição, não que seja legal, mas é natural, eles usam um codinome para criar o seu site, poder mostrar a sua opinião, que é o outro lado, o seu eu. Mas a questão da ética, assim, o jornalista sempre vai se confrontar com isso. É muito complicado mesmo, porque como é que eu trabalho para uma empresa e eu vou contra os princípios daquela empresa? Então, tem que ser uma escolha muito coerente. Então, assim como em qualquer área. Então, quer dizer que não tem como um jornalista ele fugir dessas questões étnicas. Olha, é como eu te disse, ele vai se deparar com isso durante toda a vida dele. E os que acabam de sair das universidades, principalmente, porque ele ainda não se consolidou. E se ele entra naquele veículo de comunicação, ele tem que seguir o editorial, a linha editorial daquele veículo, não tem jeito. E aí, como eu te disse, ou ele monta um site, cria uma fanpage, vai trabalhar para ele mesmo e tentar se consolidar, ou ele vai acabar esbarrando nisso e que não há outro jeito. Não vou afirmar aqui que ele tenha que se corromper, mas dizer que ele tem que seguir aquela linha, já que é a mesma coisa. Você vai trabalhar numa empresa, você tem que seguir os princípios da empresa. Isso acontece em qualquer lugar, né? Isso. Agora, no caso do jornalismo, acho que ele não deve fugir dessa questão do social. Deve colocar na balança aí e ver, né? Porque é uma profissão social. Se você foge disso, para mim, não deixa de existir jornalismo, né? Deixa de existir o compromisso com a informação e com a sociedade. Conversamos com a jornalista Antônia Correia e eu quero agradecer, Antônia, pela tua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado, muito obrigado mesmo. E o tema tratado foi cobertura jornalística nas eleições de 2016. Até mais.